Olá, amigos. Feliz sábado. É muito bom estar com vocês novamente em mais uma reunião nossa aqui no Estudo da Lição. Nós somos a Igreja Adventista da Pavuna. Estamos aqui em mais um momento de adoração através do Estudo da Lição. Como eu disse no vídeo passado, nós estamos estudando a lição desse trimestre, de abril, maio e junho, crescendo em um relacionamento com Deus. E a gente está aqui crescendo em relacionamento com Deus, e eu estou muito feliz de estar aqui com os nossos debatedores, Eu quero que vocês se apresentem. Semana passada eu não deixei vocês se apresentar, Então, por favor, seja bem-vindo, Crispim. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui novamente com vocês. Realmente não pude me apresentar, mas hoje eu vou às forras. Eu sou um dos anciões da Igreja de Pavuna, que ele acabou de citar aqui, Rua Comendador Guerra 346. Sou também regional da Associação Rio Sul, da 4ª Região, e sou atual diretor do Clube Shekinah. Aí o pessoal diz, o que é o Clube Shekinah? Shekinah é esse lenço amarelo aqui, é o Clube de Desbravadores, onde nós trabalhamos com juvenis, pré-adolescentes e adolescentes da idade de 10 a 16 anos. E você que tem um filho nessa idade, pode trazê-lo. Nós funcionamos todos os domingos, 8h30 da manhã nós já estamos lá, no mesmo endereço citado aqui, Rua Comendador Guerra. E você está convidado a trazer seu filho, onde ele vai ter um crescimento físico, mental e espiritual na vida dele. Amém. Perfeito. Hoje ele se apresentou. Hoje foi completo. Hoje foi 100%, foi completo. Muito bem-vindo. É um prazer estar mais uma vez aqui, no estúdio JFR Estúdio 26, para assim estarmos decorrendo a respeito da palavra de Deus, e crescendo, crescendo nesse Jesus que é tão maravilhoso. Meu nome é Edivaldo, um diácono da Igreja da Pavuna, e é um prazer estar aqui. Amém. Eu continuo aqui também apresentando a vocês o nosso estúdio. Para quem não conhece ainda ou está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós somos um projeto novo, nós somos um podcast, nós somos um estudo da lição, e o nosso estúdio está aqui, JFR Estúdio 26, é um estúdio completo. Se você quiser gravar um single, um podcast, um trabalho, você pode ficar à vontade aí. Vai aparecer o nosso telefone em algum lugar aqui da tela, ou então no final a nossa divulgação. Mas você pode também nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Você pode ficar à vontade aí. Queridos, vamos que interessa então, que é o estudo da Palavra de Deus, Crispim e irmão Edivaldo. Essa semana foi estudado aqui. Eu tenho tantos questionamentos essa semana que eu vou te falar uma coisa. A gente vai ter hoje um vídeo aí de quase 1 hora, quase aí. Mas nós não podemos, Pode. A gente tem 45 minutos, que é o estudo da Escola Sabatina. E nessa manhã de sábado nós vamos aqui tentar sintetizar esse tema que é tão gostoso, que é a importância da Bíblia, A importância da Bíblia. E o interessante é que aqui no nosso telão, a produção já colocou aqui, nós estamos estudando a lição de número 4, que é a importância da Bíblia. E o verso para memorizar, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Rapaz, é grande, hein? É muita atribuição com a Bíblia só, Mas eu chamo a atenção aqui para uma partezinha desse verso. Sim. Viva e eficaz. Viva e eficaz. E eficaz. Ela é realmente viva. É uma palavra viva, de um Deus vivo. E é eficaz porque transforma você, te traz um conhecimento, te dá lucidez, sabedoria, E isso aí é muito importante nesse verso áureo. Olha, quando fala de Bíblia, eu lembro da casa da minha avó. Na casa da minha avó, muito antigamente, lá pro lado de São Gonçalo, lá, ficava sempre uma Bíblia aberta no Salmo 91. Não sei se o pessoal isso. Aquela Bíblia aberta assim no Salmo 91. Pegava aquela poeira toda, aí o vento batia, ia pro Salmo 23, as páginas já estavam toda marcadinha.
E a lição de sábado à tarde, eu vou pedir até, de sábado, né? Eu vou pedir aqui a produção para colocar. A gente já vem falando sobre a importância da Bíblia. Rapaz, mas por que a Bíblia é tão importante assim? Assim, é um livro. É um livro com dizeres de homens. Mas qual é a real importância da Bíblia? Ô, Felipe, o próprio Jesus ele deixou uma revelação muito gostosa dentro da própria Bíblia. Livro de João, capítulo 5, verso 39, o Senhor Jesus ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais de achar nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha só. O próprio Jesus, ele diz: olha, Edivaldo, examina as Escrituras, examina a palavra, examina a Bíblia. Porque, olha, tu vais achar nela a vida eterna. Um presente que Deus nos dá. Ele diz: olha, e é de mim que ela testifica. Muitos querem testificar de Jesus, conhecer Jesus, mas nós só testificamos e encontramos o próprio Jesus dentro das Escrituras. E eu queria fazer uma pergunta para aqueles que estão nos assistindo. Sim. Que lugar a Bíblia ocupa no teu coração? Né? Outra coisa também queria saber, será que a rotina do dia a dia da tua vida está te deixando assim, se afastar um pouco da palavra de Deus, de repente lê-la, tá? Poder te enriquecer ou te transformar, porque ali está dizendo que a palavra de Deus ela é viva, tá? E ela é verdadeira, é inspirada e ela te dá proteção, tá ok? Às vezes nós nos sentimos assim, sem força, sem vontade de ler a palavra de Deus, mas eu vou te falar um negócio aqui. Olha. Não, eu queria só concluir. Sim. Não precisa se preocupar não, tenha bom ânimo. Sabe por quê? O Espírito Santo, quando você permite que ele trabalhe na tua vida, Felipe, é um negócio interessante. Você começa a ler a palavra de Deus e você começa a se deliciar naquilo. Você vai se envolvendo e se envolvendo e se envolvendo. Quando você vê, já voltou tudo. Mas é aquela questão, você tem que manter essa leitura aguçada na tua vida e na minha também. Porque você deixou de ler essa palavra, te dá um desânimo, e às vezes a rotina do dia a dia te afasta, mas, lê a palavra de Deus porque ela é vida. Perfeito. Olha, a lição de sábado à tarde, ela fala que a Bíblia é o livro mais publicado da história. Isso é a realidade, hein? Ela foi copiada em segredo, proibida diversas vezes e preservada por Deus. E aqui no rodapé diz que a Bíblia não está na prateleira esperando. Ela está viva, esperando por você. Abraço-a e deixe que ela fale. Agora, ela é a mais publicada Porque assim, eu já vi livros bem publicados, né? Que chamam de best-seller, né? Mas hoje a Bíblia, ela é o livro mais publicado da história, né? Mais publicado e mais vendido e mais lido. Nós estávamos aqui, você que está em casa de repente, nós estávamos aqui antes de começar esse podcast, estávamos discutindo justamente sobre isso. 5 bilhões, né? Foi isso, Edivaldo? 5 bilhões. 5 bilhões de cópias 5 né? bilhões. Vendidas. Enquanto o segundo lugar estava com quanto? O Alcorão, né? O Alcorão. 3 milhões. Alcorão, 3 bilhões. 3 bilhões, né? Alcorão. Aí depois vem 900, que tá com ele aí? Olha só, a cola. Aqui, ó. O ranking, né, do livro mais vendido do planeta. Vem a Bíblia com 5 bilhões, o Alcorão com 3 bilhões. E logo em seguida vem o Pequeno Livro Vermelho com 900 bilhões, Dom Quixote com 500 bilhões, Harry Potter e a Pedra Filosofal com 110, 120 milhões. E aí sucessivamente. Mas se você olhar, se você observar a soma do segundo até o terceiro, quarto e o quinto, não dá o número da venda de Bíblia. Não dá. Olha só. É 500 bilhões, né? É algo assim extraordinário. O interessante é que a Bíblia é antiga, né? A Bíblia é antiga. Ela é um conjunto de escritores que viveram em épocas diferentes, porém todos eles guiados pelo Espírito Santo, né? E que escreveram a Bíblia e ela foi sendo juntada e o resultado é esse. Né? Mas o interessante de tudo isso, cara, são 40 escritores, né? E eles não têm contradição. Viveram em épocas totalmente... Diferença assim, vai de 600 anos. Sim. E não
tem contradição. Existem alguns errozinhos que você... porque um falou que era 10 pessoas, o outro falou que era, de repente, não citou aquela... Ponto de vista de cada escritor. Mas o interessante é isso, porque você lê, se sente bem, e nós estávamos comentando até o seguinte, você lê um versículo 10 vezes e ela tem 10 aplicações diferentes. Nós vimos ali, né, o poder da palavra de Deus, porque ela realmente é viva. O poder da aplicabilidade bíblica. E a aplicação dela, né? Vamos avançar aqui para domingo, que domingo é mais conflitante ainda do que sábado, né? Realmente. Que são a arma mais poderosa, né? A palavra de Deus, ela é a arma mais poderosa à nossa disposição. Ou seja, por que a palavra de Deus é uma arma poderosa? Assim, dizem que o universo foi criado pela palavra, não é isso? Pela fala de Deus. Não, eu fui militar durante um bom tempo. Sim. E eu era um cara muito curioso, sempre fui um cara muito curioso. E eu era da seção de morteiro na Brigada Paraquedista. E existe uma manutenção que é feita nos armamentos. Sim. E dentro de um batalhão você vai até um certo ponto, que é a manutenção de primeiro escalão até quinto. E eu me aprofundei e fui até o quinto escalão, porque eu gostava, achava interessante e tal. E eu vi o poder de um morteiro de fazer uma destruição, canhão 57, uma aplicação dele. Mas quando eu olho o poder que a Bíblia tem, o poder da palavra, olha só, Deus, ele com o poder da sua voz, né, Edivaldo, ele fez as coisas surgir. Se nós olharmos a criação em Gênesis, está lá, né? Com a palavra de Deus, somente o boneco Adão que ele tocou. O restante foi só o poder da sua palavra. Fala isso, expressa isso, né? Meio da palavra, né? A palavra de Deus é a arma mais poderosa à nossa disposição. Você vê ali, né, na descrição, que o universo veio existir, a vida pôde ressurgir, né? Que é o fato ali, acho que é Lázaro, né? Que ele Isso. Isso. Foi o poder da palavra de Deus, né? Que ele não tocou em Lázaro. Falou, Lázaro, vem para fora. Lázaro veio. Ou seja, a vida... Já tinha 4 dias. 4 dias. De decomposição já. Justamente. E aqui tem a pergunta embaixo. Você tem buscado esse poder e usado essa arma? Ou seja, então, a palavra de Deus, ela pode ser uma arma à minha disposição, então, né? Com certeza, Felipe. A própria Bíblia deixa no livro de Efésios, a partir do capítulo 6, né? E nos mostra toda a armadura do ser humano para se revestir, né? Através da palavra de Deus. E o livro de Efésios, ele deixa bem claro que a oração é uma das maiores armas que o cristão ele está à sua disposição, né? É aquele momento que você é aquele momento único, né? Onde você separa para ter aquele momento íntimo com Deus, né? Olha, essa sua fala me lembrou um texto, uma escritora norte-americana chamada Ellen Gold White. Eu não lembro o livro, mas ela diz assim: nossas maiores causas não são ganhas nas salas de tribunais, mas sim nas salas de oração. Amém. E falando em oração, Felipe, você até tentei aqui, eu até anotei aqui no meio de estudo, a arma mais poderosa, vem o título, eu coloquei logo em seguida. A arma mais poderosa, oração e o estudo da palavra. Por que oração? Porque quando você vai estudar a palavra de Deus, mas não ora, não faz sentido. Vira loucura. Porque eu sou carne, então eu necessito estar em espírito. Então, quando eu oro, tá? Os anjos, né? Deus em si, tudo, o Espírito está em volta de mim, a minha mente, ela se clareia, eu estou aberto, sensível à palavra do Senhor, entendeu? É essa a questão. Então nós devemos orar. A palavra de Deus tem poder, mas a oração... Eu não sou capaz de discernir a palavra Sim. de Deus por mim próprio. Sim. Né? É só por meio do Espírito de
Deus. Isso, perfeito, Porque né? por mim próprio, acho que se torna impossível até o ser cristão. Quanto ao mais discernir a palavra de Deus, né? Porque o que acontece é o seguinte: quando você busca em oração, né, que você abre a palavra de Deus, o inimigo ele tende a se afastar. Mas quando você não ora, não busca, não está em espírito, o que acontece? O inimigo pode, de repente, né, colocar alguma coisinha. Porque nós entendemos que a palavra de Deus, alguns pontos, né, Edivaldo? Por exemplo, Daniel, Apocalipse, são livros que são, às vezes, um pouquinho complicados, quando você não conhece certos detalhes ali daquela, poxa, algumas figuras interessantes, né, que isso aí é outro assunto, mas que pode trazer algumas dúvidas, entendeu? E quando você está em espírito, é diferente. A elucidação Autoridade. ela tem autoridade. Ela é autoridade. Na verdade, é isso que fala na lição de segunda-feira. Já podemos dar uma. Pode avançar, que eu acho que Já tem algo a dizer mais? Não, perfeito, Não? perfeito, perfeito. Não? Então, porque não é- não, eu só queria, Sim, antes disso, eu queria acrescentar aqui, no finalzinho do guia de estudo aqui de domingo, vem dizendo, antes de pecar, a Lúcifer era um querubim cobridor. Lembra que na lição passada, vem falando que ele era também um cobridor. Então, ouvia as palavras de Deus e conhecia de perto dela. Ele conhecia muito bem, mas aí o que acontece? Logo depois, hoje, ele odeia a palavra de Deus. Então, quando você se afasta da palavra de Deus, que você começa a não ler, não estudar, não querer estar junto, você começa até, de repente, a odiar. Para dentro do arraial dele. É isso. Eu vou me permitir continuar a leitura. Que é Então, perfeita. continue. Assim, olha, antes de pecar, Lúcifer era querubim, ouvia as palavras de Deus e as conhecia perto, o poder dela. Hoje ele odeia essa verdade. Por isso, não suficiente, quando decidimos não ouvir e nem acolher as palavras de Deus em nossa vida, nossa mente fica menos atenta, nosso coração se endurece. E por que eu li isso aqui? Porque é basicamente o que a lição de segunda-feira está falando. A autoridade das escrituras. A gente tem, dentro do contexto agora da Bíblia, assim, 3 atribuições que a Bíblia tem São e básicas. que muito me surpreende. Ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige. Ou seja, é a função que um pai faz, né? A função, meu filho está vacilando e eu tenho que sentar com ele e falar, cara, não é por aqui. Vou ter que te ensinar. Vou ter que te repreender. Ou seja, a Bíblia ela tem essa função também, né? Ô Felipe, o ser humano, ele é natural do ser humano ele ficar à vontade naquilo que lhe traz, vamos dizer assim, facilidade, né? É normal eu estar bem com aquilo que me traz algo de valor ou me deixa à vontade, né? E quando muitas das vezes eu pego o verso da Bíblia, né, para dizer, olha, é assim que eu quero, é assim que tem que ser, a Bíblia, ela me ensina, ela me repreende e me corrige. Ela diz, Edivaldo, não é dessa maneira. O próprio Jesus, ele diz, não é dessa maneira. E 2 Timóteo, ele deixa bem claro, né, que a Bíblia tem essa função. Ela está em nossas mãos para nos ensinar, para nos repreender e nos corrigir. O interessante ali, ó, a Bíblia não permite ser guiada e não tem a intenção de agradar o leitor. Ou seja, ela é inviolável, né? 2 Timóteo, que você acabou de citar aí, lemos que ela tem autoridade para ensinar, repreender e corrigir. Ou seja, a autoridade das escrituras não tira o livre pensar do homem, porém o convida a submeter-se à sua mente, à vontade de Deus e à sua palavra. É o que eu ia questionar. Então quer dizer que eu não tenho o direito de pensar, de raciocinar? Essa aí é a grande questão. Deus nos fez um ser racional. Não foi à toa, né? Então, você tem o poder de raciocinar. Tá? Eu costumo até falar o seguinte, na classe lá eu converso com o pessoal, eles ficam até meio... Porque a questão da escravidão, Satanás, tá? Ele tem você como um escravo.
Mas Deus também tem você como escravo. Só que é uma escravidão um pouco diferente. É uma escravidão com liberdade. Você vai seguir, ele quer que você siga ele, tá? Você tem que amar a Deus, isso aí é ponto. Mais até do que sua esposa e seus filhos. Aí você, poxa, que é isso? Eu vou amar mais a Deus do que... É sim, é isso aí mesmo. Mas você amando a Deus, em contrapartida, você vai amar o seu filho, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então, ele te dá a liberdade para você escolher. Você quer seguir a Satanás? Tá, tudo bem. Você pode ir, mas você sabe como vai ser. Agora, Deus te dá todas as liberdades, mas te dá uma coisinha, amor. E ele age com justiça. Ensina, repreende, corrige e também traz a justiça para cada um de nós. Tá? Ou seja, então é benéfico a palavra. Sim, Né? mas nem sempre. Ela é capaz, é uma lupa, né? Isso. Uma lupa, me mostra onde eu estou errando, me faz entrar no eixo. Isso. Né? E me corrige para eu continuar a minha caminhada. Não é caminhada essa. Porque tem que ter um objetivo para ela ficar me ensinando, me repreendendo e me corrigindo. Primeiro vou começar com um ponto aqui, Edvaldo. Primeiro é que para você ser um homem ou uma mulher melhor. Porque quando você segue a Deus, tá? Você se torna uma pessoa diferente. Primeiro, nós somos carne. A minha natureza, tá? É pensar primeiro em mim e não no próximo. Olha só, já Deus começa assim, ó, amar ao próximo como a ti mesmo. Na lição passada nós lemos sobre isso. Então quer dizer, você já começa a pensar de formas diferentes como os demais. Tá? E o caminho que você quer é o quê? É viver com ele eternamente. Eu, sinceramente, eu estou numa idade, Edivaldo, na idade do condor. Né? Eu já estou com dor, eu levanto da cama, o joelho dói, as costas dói, tudo dói. Então, eu quero que o céu chegue logo, porque não vai ter essa questão de dor lá no céu. Então, brincadeiras à parte, mas a realidade é que nós temos que ser pessoas melhores. E só seremos melhores em Cristo. Não existe, não tem sem Ele. Entendeu? E eu queria... Agora, eu vou falar um negocinho aqui, eu vou jogar, até para o público também poder pensar. E se eu falar que a escritura é prejudicial? Pode ser prejudicial? Ela pode ser... Pode. E aí, olha só, é uma pegadinha. Ela pode ser prejudicial. Olha só, quer ver? Lá em aquela questão de... Lembra quando você iniciou a Bíblia aberta em Salmo 23 e tal? Que coisa linda. Ninguém, cara, nunca leu o Salmo ali. Tá ali aberto, pegando poeira e ninguém lê. Mas a pessoa, não, vou ver o que a Bíblia tem para me falar hoje. Abre a Bíblia, folheia, fecha o olho e põe o dedo. Aí vai que você coloca lá, eu até anotei aqui, você coloca lá e cai em Mateus 27:5, né? Sim. Onde Judas, né, vai ali e ele toma a decisão de se enforcar. Aí você, caramba, será que Deus quer que eu me mate? Suicidar e me enforcar? Não, não é. Aí abre a Bíblia de novo e põe o dedo, aí cai lá em João 13:27. O que você tiver de fazer, Jesus fala, faze-o logo. Aí tudo é a forma como você vai estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro para você ler da forma como, para aplicar ela da forma como eu quero. Mas eu tenho que entender o que Deus quer para mim através da palavra dele. E eu só vou ter esse conhecimento genuíno, Edivaldo, se eu estiver em espírito. E para que eu possa estar em espírito, eu tenho que abrir meu coração. Eu tenho que buscar, tá, com humildade. Lembra que nós falamos antes um pouquinho sobre a humildade? Tem que ser humilde para entender que ele está pronto a me ensinar, me repreender e corrigir, tá, se for necessário. Então, ela é uma verdade, né? É uma verdade absoluta. Porque por mais que a gente tenta confrontar, não tem. Existe um caminho lógico, né? E até a lição de
terça-feira, dia 21. Quero só para avançar aqui na terça-feira, dia 21, que fala da verdade bíblica. Ou seja, ela já inicia me dizendo, em um mundo onde tudo parece ser relativo, Jesus declara: eu sou a verdade. Das muitas características da verdade, 3 podem ser destacadas. Ou seja, aí ele declara, sem sombra de dúvida, sem discussão, que ele é a verdade absoluta, ou seja, tem até uma imagem de um pilar central ali, denominando uma imagem de firmeza, de inviolável, né? Ele é uma verdade progressiva, porque a palavra de Deus então está me dizendo que ela é uma verdade que leva ao céu, progresso ao céu, né? E por último, ela é uma verdade salvífica, ou seja, somente a Bíblia é a nossa base para saber o que é verdade. Todas as outras fontes de conhecimento precisam ser avaliadas por ela. Ou seja, então tudo que é fonte de verdade, Paulo, precisa ser nivelado pela Bíblia. Pela Bíblia, perfeito. O Felipe, quando o próprio Jesus, ele diz que ele é a verdade, no livro de João, no capítulo 1, né, a própria Bíblia diz que o verbo se fez carne. Sim. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Sim. João, a Bíblia diz que esse verbo se fez carne, ele habitou no meio de nós. Então, o próprio Jesus, ele se fez palavra, ele se fez homem e habitou entre os seres humanos, né? Habitou. Jesus, ele ascendeu os céus, ele disse, não vou te deixar órfão, enviou um Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Olha, um dos versos mais gostosos da Bíblia, eu tenho até hoje para mim, é essencial, é João 17, verso 17, onde o próprio Jesus, fazendo oração sacerdotal para os discípulos, ele diz: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Aí ele agora diz no verso 17, capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Olha só. O próprio Jesus, ele falando para Deus que a Bíblia é a verdade. E para que os discípulos, atingindo a minha Edivaldo, atingindo o Felipe, o Crispim e todos que estão encontram aqui, né? Os nossos cameramans, todos que se encontram aqui, para que o próprio Deus nos santificasse na verdade. A Bíblia, o estudo da Bíblia, ela nos santifica, ela nos separa, tá? Ela nos corrige, ela nos ensina. Perfeito. Amém? E ela nos leva a uma verdade de progresso. Né? Verdade de progresso. Eu quero me dirigir aqui de um modo totalmente direto aqui. Eu quero até dizer para vocês que a live é o tá? É o quero falar aqui para qual câmera aqui que é o ao vivo. Essa aqui eu quero falar com você aí, ó. Tá me olhando aqui, olhando para os meus amigos aqui. Olha, não deixe de agarrar na verdade bíblica, né, Edvaldo? Porque o mundo pode passar, tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Não passa. Né? Não passa. Então você que quer seguir uma religião, quer seguir algum líder religioso, o critério para isso, então, tem que ser a palavra de Deus, né? Se o líder religioso se enquadra dentro da Bíblia... Dentro dos princípios bíblicos? Ele é aceitável, né? Amém. Existe Amém, por isso. Parâmetro para isso, né? Agora, é interessante, Paulo, que por mais que a Bíblia seja a verdade bíblica, existem pessoas que escrevem textos, escrevem livros de Deus e que têm apoio bom assim, da nossa vida espiritual, mas nada substitui a palavra de Deus, né? Sim, com certeza. Eu costumo até dizer, a base é a Bíblia. Você pode até, de repente, ter bons escritores, boas leituras, nós temos bons escritores, tá? Com boas leituras que você pode fazer, mas desde que ela não fira os princípios bíblicos. Por isso, mas como eu vou saber se ela está ferindo os princípios bíblicos? Simples, quando você estuda a Bíblia, você vai saber o que ela fala. Então a Bíblia vai dar o parâmetro. Verdade, isso. Né, aí, no nosso guia de estudo, interessante que inicia o seguinte: em 2017, uma capa da revista Time estampou a pergunta: a verdade está morta? A verdade está morta. Essa pergunta reflete bem a sociedade atual.
Porque a sociedade atual acha que não existe verdade absoluta. Eles falam isso. Não existe. Espera aí. Então tem uma contradição aqui. Não existe. Porque não existe verdade absoluta. A Bíblia diz que Cristo é a verdade. Tá? E ele se denomina como a verdade. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Tá? Aí eu até acho interessante é o seguinte, que você pode perguntar, isso aí é uma verdade, é uma contradição lógica, porque se eu perguntar para um indivíduo, você acredita que não existe verdade absoluta? Lá eu acredito. Se você está acreditando que não existe verdade absoluta, quer dizer que você está afirmando. Então ele está em contradição. Então, essa questão, às vezes o mundo, né, ele quer apresentar um monte de ideias, paradigmas, para poder derrubar a palavra de Deus. Quando na realidade, tá, ela é verdadeira, tá, ela é absoluta, ela é progressiva e ela é salvífica. Não, assim, só para avançar, né, para quarta-feira, e vai até falar um pouco mais sobre o que você está dizendo aqui. Eu percebo hoje que a sociedade não consegue mais saber o que é verdade e o que é mentira. Hoje, a gente está na geração do IA, né? Onde você está falando com alguém, você não sabe se aquela pessoa é verdadeira ou não, né? Ou seja, hoje a gente não consegue confiar no que a gente compra no mercado, e o que está na embalagem ali nem sempre é o produto que você vai comprar. Mas você vê que todas as coisas do mundo, elas perecem, mas a palavra de Deus, ela permanece. Ela permanece inviolável, né? Isso é magnífico. Porque por mais que não foi por falta de tentativa, tentaram denegrir a palavra de Deus, tentaram tirar, queimar a palavra de Deus, mas hoje, como a gente fez uma pesquisa rápida aí ela é o best-seller, é o mais vendido do planeta, né? 500 milhões, ou seja, eu chego a uma conclusão. Sempre vê, né, na igreja, lá, que a palavra de Deus ela não precisa de um advogado, ela por si própria já se justifica, já se defende própria. Ela não precisa de um ser humano como você ou como a mim para defender ela. Ela é a verdade. Independente que você ou eu fale, a palavra de Deus vai continuar sendo a verdade. Olha, no Salmo 26, verso 2, o próprio salmista, aliás, Salmo 12, verso 6, o próprio salmista ele diz pra gente, a palavra do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. O salmista está dizendo, a palavra de Deus é a verdade, é uma verdade purificada 7 vezes, é como a prata purificada. O salmista está dizendo que só existe uma verdade, que é a palavra de Deus. Só existe uma verdade. Sabe? No mundo, como você falou, no mundo de IA, onde muitas verdades são expostas aí, né? E muitas das vezes é difícil, né? Pela criação do IA hoje, você comparar se aquela publicação, se aquele feito, se aquele vídeo, aquilo se é verdade ou se é mentira. Porque no momento traz uma veracidade muito grande. Uma veracidade muito grande. Mas temos especialistas aí que analisando toda aquela publicação, ou aquela fala, ou aquele vídeo, e vão comparar que aquilo é fake. Mas a Bíblia deixa bem claro no Salmo 12, verso 6, onde diz que a palavra de Deus é a palavra pura. Ela é como ouro, como a prata, purificada 7 vezes. Ela é pura, poderosa, viva, tá? Como uma espada cortante de 2 gumes. Elas estão de quarta-feira. Tá? Ela se descreve assim, o que acontece é o seguinte, para uma mentira você tem várias colocações, mas a verdade ela é única. Tá? Tem um ditado popular que diz que a mentira tem perna curta. E eu fico me perguntando quantas pessoas foram queimadas por causa da Bíblia? Será que uma pessoa... Poxa, eu fico imaginando uma pessoa ali no fogo dar a vida por uma mentira? Não tem como. Não faz sentido nenhum as pessoas quererem questionar a chegar a esse ponto. Pessoas sendo apedrejadas
Por causa da palavra de Deus. Será que eram loucos? Interessante, até antes da gravação dos bastidores, Paulo sabe, eu vou tomar agora. Você vê que a profundidade da Bíblia é tão grande, a gente não consegue justificar a Bíblia, mas a Bíblia não justifica. Justifica. Não é isso? Perfeito, perfeito, Né? perfeito. A gente não consegue testificar a Bíblia. Assim, a gente tem na nossa igreja aí, né, e nos vídeos de YouTube aí, um historiador chamado Rodrigo Silva, né? O Rodrigo Silva, ele é especialista em testificar a história. Ou seja, ele viaja para muitos países, estuda muito e tem material maravilhoso dentro da igreja adventista. Inclusive, ele fez até um memorial ali no pátio da Universidade UNASP. UNASP. Muito legal. Mas ele consegue testificar que uma pedra é do tempo do Egito, que um caneco é assim, assim, assado. Mas a Bíblia, ele não precisa fazer isso, porque ela por si próprio já se sustenta, né? Ela se testifica. Ela se testifica por Perfeito, si própria. perfeito. E a- Vence ao longo dos tempos. Né? E a própria história Sim. confirma a Bíblia. Sim, sim. Tá? E já que tu falou de Rodrigo Silva, arqueologia, a própria arqueologia vem confirmando a Bíblia já há anos. A veracidade dela, confirmações de fatos que a Bíblia vem relatando que julgavam ser um livro de histórias, vamos colocar assim, um livro de história, mas a arqueologia vem confirmando ela. E a Bíblia se descreve, como tem aqui nas exemplificações, né? A Bíblia apresenta a sua própria natureza por meio de analogias marcantes. A seguir, destaca-se 7 das principais comparações utilizadas para descrever a sua identidade, a sua função e o seu poder. E eu cresci antigamente ouvindo, né, que a Bíblia ela era lâmpada para os pés, né, que está ali o candelabro ali, ela é espada, luz. ela é fogo, ela é martelo, ele é o pão da vida. O próprio Jesus fala que ele é o pão da vida, e a palavra de Deus é o pão da vida. Ela é uma semente que é plantada no coração das pessoas, da Bíblia, né? E ela é água também. Ou seja, no Antigo Testamento, Cristo está velado. No Novo Testamento, Cristo é plenamente revelado. Assim, todas as analogias bíblicas encontram nele seu sentido mais profundo e o seu pleno cumprimento. Isso é interessante. Por quê? Porque a história de Jesus se enquadra, se qualifica, se entrelaça com as atribuições que a gente já conhece da Bíblia, né? Porque ele mesmo é a verdade. E o melhor de tudo é você ver que a própria Bíblia, ela não tem versos isolados, né? A gente viu no livro de Hebreus aqui, a Bíblia revelando que a palavra de Deus ela é penetrante como espada. A gente, no livro de Efésios, a Bíblia representa espada, né? Como se fosse uma das armas para o cristão. Em Hebreus, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é penetrante como uma espada de dois gumes, que penetra no íntimo do coração do ser humano, né? Em Efésios já traz o paradigma, a representação da espada, que é uma das armas do cristão, né? Para a luta. Fogo, martelo, alimento, semente, luz e água. Mas aí, é tudo bonito. É tudo legal. Tá? É luz, é espada, é fogo, martelo, é água, é semente, é luz. Tá, tudo bem. Mas se você não colocar em prática isso na tua vida... Condicional, né? Porque se você tem que colocar em prática. Tá, mas quais condições? Agora, a condição para você colocar em prática é o quê? É simples. Muito simples. Às vezes, o ser humano, tá, ele tem a tendência de complicar. Quer ver? Olha só. Antigamente, na época que se fazia ainda imolação de um cordeiro, na época fazia imolação de um cordeiro, tinha todo aquele sacrifícios tal.
Hoje, você basta buscar Deus em oração. Aí ficou tão simples que as pessoas não dão valor. Agora, se você colocar em prática, aí abrir o seu coração, deixar o Espírito Santo trabalhar, e você estudar a palavra de Deus. A lição de quinta-feira, ela vai aparecer ali, ela tem umas condições, tá? Porque não é só pegar a Bíblia de qualquer maneira e estudar. Não. E aqui é uma condição interior, né? E eu achei bem legal essa ilustração, porque parece um caminho de objetivos de videogame, né? Aquele caminho do Mario ali, do joguinho Mario, e no final lá, o pódio lá, olha, é a Canaã, é a Bíblia, é a palavra de Deus lá. E você vê que nós devemos, né, se aproximar da palavra de Deus com o primeiro passo. Oração. Por que o primeiro passo tem que ser oração? É onde você vai abrir o teu coração para Deus. É onde você vai colocar, é o abrir da alma, vamos colocar assim. É a chave. Você chegar e, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Porque eu acho que sem oração não dá. Até porque, assim, olhando o contexto da lição, a gente pode ver que a Bíblia em si, sem oração, ela é loucura. Cara, não existe. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não pode ter um pontapé inicial sem ser a oração. Porque isso aqui é espírito. Se você não estudar em espírito, não adianta. Então você necessita orar antes e pedir o poder do Espírito Santo para que você possa caminhar agora ali, ó. Então nós temos que pedir discernimento. Que aí você vai ter humildade, a reflexão, submissão. O ser humano, para ser submisso, é complicado, porque, não, mas eu vou me humilhar, Pessoal, não é isso. A submissão aqui é um contexto totalmente diferente. Submisso não quer dizer que você tem que baixar a cabeça para todo mundo. A submissão aqui é você viver uma vida dentro dos princípios cristãos, tá? Aí você vai seguindo lá, tô fazendo até a tua parte, né? O quinto é interesse, sinceridade, compromisso. Eu queria chegar nessa parte do compromisso. Cara, infelizmente nós temos muitos cristãos descompromissados. Não tem um compromisso com a palavra de Deus. Não tem um compromisso nem de chegar no horário na igreja. Então, isso aí é algo que nós temos que priorizar na nossa vida. O que adianta você ser humilde, reflexão, submissão, mas você não tem um compromisso com esse Deus maravilhoso? Entendi. Olha aí, você vê que o caminho ali, primeiro é oração, segundo, humildade. Ou seja, como a gente sabe que a palavra de Deus, ela chama uma responsabilidade de mudança de hábito, mudança de caráter, mudança de ponto de vista. Ou seja, se a gente não for humilde para entender isso, não faz sentido já. Aí logo em seguida vem a reflexão, depois a submissão, interesse, sinceridade e, por último, compromisso. Então eu percebo, Cristinho, eu posso até afirmar, não sendo tão leviano, né, que assim, se o camarada não tem compromisso é porque ele não cumpriu os requisitos todos, né? Com certeza. E Crispim, Felipe, se nós analisarmos todas as características que nos colocadas aí, não é uma característica de um homem natural. Não é natural. Não é natural do ser humano orar. Não é natural. Um homem natural. O homem natural, ele não tem a natureza da oração. O homem natural, ele não tem o compromisso da humildade. O homem natural, muito menos a submissão. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente. O homem natural, ele jamais vai ter início esse caminho. Uma vida de oração, uma vida de humildade, uma vida de reflexão, uma vida de submissão, uma vida de interesse pela palavra e a obra de Deus, uma vida de sinceridade, que é essencial, e agora o compromisso para com todo o início da caminhada. Perfeito. Aí o texto, um dos grandes propósitos da Bíblia é nos mostrar como está o nosso relacionamento com Deus e como podemos fortalecê-lo.
E aí eu quero avançar já para sexta-feira, que o tempo está super curto, Curtíssimo. e parece que esses 45 minutos passou Em 5. 5, né? O estudo tradicional diz assim: as palavras revelam o interior de cada ser, pois aquilo que falamos manifesta o que guardamos no coração, na mente e nas intenções. Ou seja, você vê que a palavra do homem revela o que está no coração do homem. A palavra de Deus revela o que está no coração de Deus. De Deus. Agora, a palavra de Deus modela o coração do homem. Amém. Ou seja, se eu falar dentro da palavra de Deus, eu já não falo mais o que revela o coração do filho. Não. Eu passo agora a falar o que revela o molde do que Deus fez na minha Amém. vida, né? É isso aí mesmo. Deixe-me ser um homem de um único livro, diz John Wesley. E eu quero ler um último texto que diz assim, ó: este livro vai te manter longe do pecado, ou o pecado vai te manter longe Do desse livro. Ou seja, ou uma coisa Tá, ou outra, né? E assim a gente chegou ao final. Amém. Rapaz, eu quero dar agora 2 minutinhos das considerações finais para vocês. Preciso de menos do que isso. Menos? Eu tenho uma frase só para concluir. Logo, Tá. se quiser, fala ali para a galera que está na live. Eu só ali. tenho uma frase. Essa frase Aquela câmera ali, ó. aquela de lá, Isso, tá? aquela lá. Essa frase eu escrevi ela quando estava estudando a lição. Eu dizia o seguinte: a Bíblia é a palavra do Deus vivo. Considerar a palavra de Deus a qualquer coisa inferior a isto é rejeitá-la. Porque se você for considerar ela como um livro qualquer, como o Alcarão, ou qualquer livro, tá? Você está rejeitando esse Deus maravilhoso. Porque a palavra é viva. Eu separei um tópico da lição aqui de quinta-feira, onde muitos acham que a Bíblia ela está em nossas mãos para nos mostrar o nosso pecado. Não. O tópico diz assim: um dos grandes propósitos da Bíblia é nos mostrar como está nosso relacionamento para com Deus. A Bíblia não mostra o meu pecado, ela mostra o meu relacionamento para com Deus. E aí, o meu relacionamento vai mostrar se eu estou vivendo uma vida de acordo com os parâmetros de Deus ou uma vida afastada dos parâmetros de Deus. O meu relacionamento com Deus é que me mostra, não a Bíblia para mostrar meu pecado. Perfeito. Só que Pode falar. na introdução do estudo aqui, do nosso guia de estudo, vem falando o seguinte: o papel principal da palavra de Deus é nos alimentar espiritualmente para nos manter vivos. O papel principal dela é nos alimentar espiritualmente para nos manter vivos. Eu quero olhar para aquela câmera ali, que é onde eu iniciei. Eu quero dizer para você, minhas considerações finais é somente uma. Não vai brotar no seu coração um desejo de ler a palavra de Deus e de buscar a Deus. Não. Isso não vem de nós. Isso aí é a nossa natureza pecaminosa. Mas quando nós oramos com humildade de coração, Deus ele faz melhor em nossa vida. Então, meu desejo para você é que esse livro de vida, esse manual de instrução para ter uma vida perfeita, você possa fazer uso disso, para que a sua vida seja uma vida promissora, não porque você é bom ou porque você é bem articulado, não, mas porque o poder do Espírito Santo de Deus fez a transformação necessária na sua vida. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um sábado de paz, que você possa ter um sábado dele com a certeza que tudo nesse mundo vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece aqui. Amém. 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 Vamos orar? Amém. Você pode orar para a gente? Perfeito. Santo Deus e eterno Pai, que no mais alto dos céus habitas. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz no livro de Hebreus que a tua palavra é espada, é penetrante, ela penetra o íntimo do ser humano e nos mostra a nossa condição. É o termômetro, Senhor, do cristão, é a palavra de Deus. Amém. Por isso, Senhor, nesse momento, examina o nosso coração. Examina o coração daqueles que estão em casa, Senhor.
Faça com que o Espírito Santo coloque o desejo a cada momento de separarmos tempo especial para estar em crescimento para com Deus. Amém. Continua conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Pai. Agradecemos a você que está no conforto do lar. Mais uma vez, peço, não deixe de nos redes sociais. Nós somos JFR Estúdio 26. Deus abençoe a sua vida. Tenha um sábado. Amém. Amém.